Ok. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estaremos orando e crendo que Deus tem uma palavra para todos nós nesta tarde. Pai eterno, santo e fiel, aqui nós estamos, Senhor, agradecendo a Ti por este momento ímpar, este momento maravilhoso que o Senhor nos dá, de chegarmos aqui, Senhor, na Tua casa para ouvir a Tua voz, aprender a Tua palavra. Usa o Teu Filho como instrumento Teu para nos alimentar. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, eu gostaria de convidá-los a que nós leiamos uma porção pequena das Escrituras em João, capítulo 4, capítulo 17, oração do Senhor pelos seus discípulos. Os 4 primeiros versículos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pode sentar dando glória a Jesus. Essa glória pode sair mais bonita, porque é para Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos queridos, eu quero agradecer de todo o meu coração ao nosso pastor Roberto José dos Santos, presidente da igreja, por esta oportunidade que ele nos dá. Agradecer a sua esposa, a irmã Iraci, que está aqui entre nós, pelo carinho e a recepção que nos tem dado, a mim, a minha esposa, as nossas filhas. Agradecer aos meus companheiros, muitos dos quais já dei aquele abraço. Faltaram alguns, já. Nós chamamos rompe-costela, lá no Peru. É o abraço rompe-costela, rompe-costilha. Quando amamos, damos aquele abraço que a pandemia quis evitar, mas não conseguiu. E estou feliz e agradecido a Deus por esta oportunidade que Ele me concedeu. A última vez que estive no Brasil foi em 2017, e o Senhor tem sido bom. Antes de trazer uma palavra para os irmãos, no dia 15 de março de 2020, começou a pandemia e começaram as restrições extremas do governo peruano. E eles se submeteram cabalmente a todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, de maneira, irmãos, que para os irmãos terem uma ideia, lá no Peru se obriga a utilização de 2 máscaras. Então não é suficiente uma. É necessário usar 2 máscaras. E o curioso é que eles, e parece uma graça isso que eu vou lhes dizer, mas é a verdade, estabeleceram que para entrar nos locais você tem que desinfetar, como aqui as mãos, mas tem que passar álcool por todo o corpo. Por acaso o vírus vai em alguma região
além do rosto, e pasmem, também eles desinfetam os sapatos. Então tem que passar numa bandeja. Chegou aqui essa? Não chegou. Então você vai entrar assim num centro comercial, tem que encharcar o pé, o sapato assim no cloro, para poder ter acesso, porque o vírus de lá é um vírus terrível que entra pelo sapato. Uma coisa incrível, incrível. E parece que quanto mais cuidado eles tiveram, mais mortos também sucumbiram nesta enfermidade. Para os irmãos terem uma ideia, se vocês procuram, se os senhores procuram agora no buscador, em Google, mortos por milhões de habitantes, o Peru está em primeiro lugar. Mas naquele dia 15 de março, Deus usou um irmão em profecia na igreja, mas foi uma valentia do irmão muito grande, porque Deus deu uma palavra ao servo dele e ele profetizou e disse assim: grande vai ser o rebuliço neste país. Eu, o Senhor, estou permitindo, mas na minha igreja nenhum vai perecer. Olha, foi dia 15 de 2020. Irmãos, até agora, nenhum irmão tem precisado de oxigênio, nenhum irmão tem ido à emergência, nem tem sido internado, e muito menos morreu. Então os irmãos tenham paciência comigo, porque eu venho com muita vontade de dar glória a Jesus. Oh, aleluia, porque se houvesse alguém morrido na igreja, se alguém tivesse perecido por essa enfermidade, a gente continuava dando glória a Deus, porque nós fizemos o compromisso de glorificá-lo na vida ou na saúde. Aleluia. Então eu dou glória a Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Estamos alegres. Passaram uns dias e veio a crise. Fecharam os comércios. Só na capital, que são mais de 9 milhões de habitantes, é uma cidade muito grande, foram mais de 2 milhões de desempregados. É mais de 20%, quase 30% da população só da capital. Jesus usou outro irmão e disse assim: eu vou abençoar e abençoar na crise. Olha, irmãos, até agora não há nenhum desempregado na igreja. Sabe o que é nenhum desempregado? E Deus começou a abençoar. Quem ganhava X, passou a ganhar 2X. Quem ganhava 3, passou a ganhar 5. Quem ganhava 5, passou a ganhar 10. E ele começou a cumprir a palavra. Eu disse, sabe o que? Chegou a hora. Vamos construir o nosso primeiro templo. E os irmãos já sabem o resto da história, que eu estou mandando de vez em quando para os meus contatos de WhatsApp. Não gosto, às vezes eu me esforço para usar as outras redes sociais, mas é uma coisa de gosto mesmo, não sou muito fã. Às vezes alguns irmãos mandam uma mensagem por mim no Facebook, eu vou ver lá depois de não sei quanto tempo. Mas o WhatsApp, como está no celular, é mais fácil de abrir. Se os irmãos quiserem, de repente, alguma informação, anote o número. Coloque assim, o mais 51, que é o prefixo do país, 99 34 51 377. Anotou? Repito. Coloque o sinal de mais assim, porque significa que é o número do estrangeiro. Mais assim. Aí coloque 51 99 34 51 377. Aí o irmão me manda uma mensagem: pastor, preciso de alguma informação sobre o campo de missões. Eu, com todo prazer, vou lhe enviar. Muito bem, queridos, havendo feito as introduções pertinentes, glória a Jesus, eu gostaria de convidá-los a que nós meditemos
nesta porção das Escrituras. Permanece naquilo que aprendeste. É o texto da nossa escola bíblica. Mas observe a oração do Senhor. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhes deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Por favor, repita comigo: eu te glorifiquei na terra. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Jesus. Então, guarde aí na memória. Jesus veio e glorificou o Pai. E ele pede ao Pai o seguinte: e agora, uma vez que eu já te glorifiquei, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus havia glorificado o Pai, e agora Jesus estava pedindo ao Pai para ser. Dê glória a Jesus. Vai ensaiando. Vai ensaiando. Dê glória a Jesus. Dê outra glória a Jesus. Você vai me entender. Tenha paciência. Você vai me entender. Não é para animar, não. É o tema da nossa lição de hoje. Jesus glorificou o Pai e agora estava pedindo para ser glorificado. Não com qualquer glória. Não com qualquer glória, mas com aquela glória. Qual glória? Que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Aleluia! Glória a Jesus. Dê glória a Jesus. Permanece naquilo que aprendeste. Eu faço uma pergunta aos senhores e às senhoras. Quantos, francamente, quantos creem de coração que estamos nos últimos dias? Não, de coração, porque talvez, tendo em conta que Jesus já faz 2000 anos que veio, pode demorar mais 2000, eu não acredito. Quantos creem que estamos nos últimos dias, que somos a igreja do arrebatamento? Então deixe-me fazer uma explicação. Escute isso, irmão, não é para assustar. As profecias relacionadas à igreja do arrebatamento são as mais sombrias. Por exemplo, vou apenas mencionar alguns exemplos. Abra a sua Bíblia, por favor, e me acompanhe nessa leitura. Glórias a Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão
não suportarão a sã doutrina. Os irmãos comigo creem que estamos nesse tempo. Mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si quê? Os irmãos sabem certamente o que são os doutores. Na hierarquia acadêmica, me ajudem como é aqui no Brasil. Primária, depois tem o quê? Secundária, é assim? Depois da secundária tem o quê? Universidade. Depois da universidade tem a pós-graduação. Depois da pós-graduação você pode fazer o quê? Um mestrado. E depois do mestrado você faz um doutorado. Olha, tem que estudar bastante. E depois ainda de quebra pode fazer um PhD, um pós-doutorado. A Bíblia diz que nos últimos dias não suportarão pescadores, não suportarão pedreiros. Não foi assim que a nossa igreja começou? Foi assim ou não foi? Naquela época, na nossa igreja tinha doutores? Com todo respeito, não era na base do Provia e do Promode? Não era assim? Não era naquela coisa bem simples, e que o Espírito Santo se agradava tanto que dizia: aqui eu estou. Quem se lembra dessa época? Olha, irmãos, está difícil de eu me adaptar com algumas coisas. E esse tempo que eu passei todinho fora do Brasil é que complica mesmo. Eu vou contar só uma história. Eu sou do tempo, uma história não é exemplo. E os mais antigos dos senhores sabem disso. Talvez os mais moços não. Que quando Jesus usava o irmão e profecia, quem se lembra aqui o que é que acontecia? Como é que a igreja ficava? Toda caladinha. Olhe, quando Deus começava, não precisava dizer para a igreja: irmãos, silêncio. Irmãos, vamos ver Jesus falar. Não, a igreja percebia. Olha, era aquele silêncio. Eu sou o Senhor. E Jesus, olha, irmão, não precisava de pinote, não precisava de aviãozinho, não precisava correr à igreja, não precisava, com todo respeito, por favor, eu quero que os irmãos me entendam, não precisavam de nenhuma munganga. Olha a igreja, a gente tremia querendo gritar glória a Deus e ninguém dava um pio. E quando Jesus terminava de usar, a igreja num grande coro de júbilo, um coral começava a adorar, a glorificar e tremia. Oh, alabaceme, oh, hanamanase. Oh, aleluia! Com isso eu não estou dizendo que Jesus não usa os mais animados. Deixa Jesus usar. Aprendeu assim, assim vai ficar. Mas é porque a minha escola foi uma escola assim que não deu espaço a essas coisas não. Mas hoje, irmãos, como eu estou lhes mostrando a evidência, não suportarão a... Me acompanhe. Não suportarão a... Isso é Bíblia, não sou eu. A Bíblia está dizendo que nós fomos levantados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho numa época em que não suportarão a sã doutrina. E que buscarão... Alô? Que buscarão? Não lembram? Não é nem buscarão, amontoarão. Para si quê? Para si quê?
Aqui, olha, não venha com essa história de pregar assim, não. Não venha, não. A gente agora quer doutor. A gente quer aquele que sabe, que conhece, e de preferência que fala naquele vernáculo que ninguém entende. É melhor ainda. Esses são os dias nos quais Deus nos levantou para sermos pregadores. Os irmãos já devem estar preparados. E nós não vamos permitir que isso aconteça entre nós. Eu louvo a Deus pelo pastor que nós temos, aproveitando que ele não está aqui para que ninguém diga que é missa de corpo presente, né? Mas ele é um doutor. Pastor, eu acho que tem um dos currículos mais elevados do Brasil. Nos orgulhece isso e damos a glória a Jesus. Mas quando o pastor da gente fala, a gente sente que é Jesus usando ele ou não? Diga com sinceridade. Não parece que é Jesus? Com aquele jeito manso. Ele não complica na hora de falar. Às vezes, nem parece um doutor. E com isso eu não estou diminuindo a sua capacidade. Mas é isso que Jesus quer. Quer estudar? Quantos querem estudar? Ó, Jesus me deu uma vitória. Viu, Manassés? Jesus me deu uma vitória porque lá o governo da Espanha fez um convênio com o governo do Peru e ofereceram um curso lá que custava, irmãos, mais ou menos 3 mil reais por mês para fazer. E eu estou fazendo a 200 reais. Então eu disse, eu vou estudar. Mas com isso eu estou dizendo que eu não sou contra que estudemos. Devemos estudar ou não devemos estudar? Por favor, irmãos. Mas só que nos últimos dias, eles amontoarão para si doutores, segundo os seus próprios desejos. Estamos em dias complicados. Outro exemplo, aí no capítulo 3 mesmo de 2 Timoteu, diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, porque haverá homens amantes de, que significa que são vaidosos. Amém, irmãos? São homens como? Vaidosos, avarentos, que amam o dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, porque serão extremamente jovens, ingratos, profanos, sem afeto natural. Me está acompanhando? Quer que continua? Irreconciliáveis. Depois, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor. Olha, irmãos, se nós estamos vendo o trailer do filme de hoje, dos tempos de hoje, isso não é coincidência, é porque estamos já na última hora. Preparem-se, irmãos, porque somos a igreja do arrebatamento, o período mais tenebroso da história da humanidade. Traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites do que amigos de Deus. E o pior, irmãos, terão como? Terão aparência de piedade, aparentarão ter comunhão com Deus, aparentarão ter um relacionamento com o Espírito Santo, mas negam a eficácia dela. Destes
Isso é uma ordem. Isso é imperativo. Destes. Diga de novo comigo, glória a Jesus. Olha, tá começando a ficar mais gostoso esse negócio da glória a Jesus, não é? Dê glória a Jesus de novo. Você vai entender. Agora voltamos para João. Tá certo? Voltamos para João. Capítulo 17, oração do Senhor pelos seus discípulos. Pai, eu te glorificarei, eu te glorifiquei na terra. Qual foi o pedido do Senhor? Versículo 4, agora tu... Versículo 4. Tu glorifica-me. Versículo 5. Tu glorifica-me com aquela glória. Olha, eu vou contar para os irmãos entenderem mais ou menos. Foi o que aconteceu. Segunda viagem missionária. Paulo pega Silas, briga com Barnabé. Ali os irmãos observem que tinha naquele buruçu entre os dois, naquela discórdia entre os dois, vários elementos. Não vou entrar nesses detalhes porque não há tempo. Mas os irmãos observem que quando eles brigaram e houve entre eles uma tal contenda, Paulo foi para onde? Quem se lembra? Para Cilícia. Porque Paulo era de Tarso, capital da Cilícia. E Barnabé foi para onde? Quando eles brigaram, Barnabé foi para Chipre. E Barnabé era natural de Chipre. Mas observe bem, João Marcos tinha abandonado ali quando saíram de Chipre, na primeira viagem missionária. Quando eles chegaram ali na Panfilha, João Marcos, de uma maneira que ninguém entende o que aconteceu ali, abandonou o grupo apostólico e foi para Jerusalém. Sequer voltou para Antioquia. Não foi assim? Ele voltou, foi para Jerusalém. Olhe, Paulo guardou aquilo no coração. Paulo guardou aquilo no coração. Quando foram começar a segunda viagem, Paulo disse: Barnabé, a gente vai começar de novo. E Barnabé disse: eu tenho uma ideia, vamos levar Marquinhos. Marquinhos por quê? Porque eram familiares. Algumas traduções dizem que ele era sobrinho, em espanhol era tio, era o tio de Barnabé. Em outras traduções diz que ele era primo de João Marcos. Então João Marcos disse: olha, vamos ajudar Marquinhos. E brigaram, irmão. Paulo não quis levar Marquinhos e foi-se embora com Silas, cada um para o lado, cada um para a sua terra do coração. A saudade bateu mais forte. Começaram a segunda viagem missionária. Olha, eu vou lhe dizer, a segunda viagem missionária foi uma situação difícil. Começou diferente da primeira. Na primeira foi oração, foi jejum, foi profecia. Na segunda foi aquela briga. Aí Paulo saiu, foi pela Cilícia e passou pela Ásia. Quando chegou naquela região na qual ele havia realizado a primeira viagem missionária, Paulo ficou sem saber o que fazer. Olha, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Quem briga, olhe, o brigão pode ser o santo, pode ser quem for, ele vai ficar sem saber o que fazer. Os irmãos recebem essa palavra ou uma palavra meio... Os irmãos recebem, tem certeza? Ficou sem saber. Por quê, pastor? Porque ele ficou assim: Jesus, eu posso ir para Bitínia? O Espírito Santo: não, meu filho, você não vai para Bitínia. Jesus, eu posso ir para a Ásia, então? Eu posso ir para a Ásia? Não, meu filho, você não vai para a Ásia, não. Jesus, o que é que eu faço? Espere, agora você vai esperar. Quando ele chegou na cidade de Troia, e na nossa Bíblia, a nossa tradução apresenta como a cidade de Troas, Troade, não sei, Troas. Ele teve uma visão de um macedônio que diz: atravessa a Macedônia e nos ajuda.
atravessou ali Samotrácia, Neápolis, foi-se embora para invadir a Europa com o evangelho. Foi a primeira vez que o evangelho chegou na Europa. Deus usou de misericórdia, levou Paulo para a cidade de Filipos, a maior da Macedônia, ocupada hoje pela Grécia. E de repente, irmãos, ali Deus começou a glorificar. Aí Paulo se animou. Oh, irmãos, quando Jesus começa a abençoar a obra, oh, irmãos, que alegria. Eu não sei quantos aqui, me perdoem a expressão, quantos aqui arrancaram um toco alguma vez? Já arrancaram um toco? Aquela obra que se começa do zero. Olha, irmão, Paulo começou aquela obra do zero. E Jesus, olha, a coisa mais linda é quando Jesus começa a abençoar. É ou não é? Você arrancou o toco, preparou o terreno, fez e começou a abençoar. Foi uma alegria, levou uma surra. E não teve quem impedisse Paulo. Ele estava tão contente, dando glória a Deus, que começou a cantar e a orar. E Deus fez aquela obra, libertou você rápido. Aí dali Paulo, ele tomou a decisão, foi a Tessalônica. De Tessalônica ele foi para Atenas. Aqui, vamos parar em Atenas, para eu explicar por que devemos glorificar a Cristo. Quando Paulo chegou em Atenas, ficou assim extasiado, ele ficou impressionado, vendo aqueles ídolos, aquelas coisas assim, tudo bem organizado, bonito, e a idolatria, aquela coisa toda. Aí Paulo, meu Deus do céu, como é que eu vou pregar o evangelho aqui? Quem se lembra? Foi ou não foi assim? E ele chegou assim e começou a estudar. Eu, sabe de uma coisa, eu vou dar uma lidinha aqui na filosofia grega. Aí Paulo começou a dar uma olhadinha. Os estoicos, os epicúreos, os poetas. Vou pregar nisso. Já que o povo aqui fala bonito, é muito inteligente, eu vou pregar nisso. Aí começou Paulo a pregar. Porque os vossos poetas, olha, mencionando quem? Os poetas gregos. Veja onde Paulo foi parar. Mencionando os poetas gregos, porque nele nos movemos, assim está escrito na vossa literatura. Porque nele existimos, quando terminou o trabalho, irmãos. Curiosamente, Paulo ali falou de Jesus, mas não menciona-se isso. Ele falando do Pai e tanta coisa. Quando terminou o trabalho, olha, irmãos, foi uma coisa tão impressionante, quase ninguém aceitou Jesus. A Bíblia diz, com exceção de um grupo, Areopagita e tal, e veio, entregou a vida a Jesus, foi um grupinho. Aí Paulo dali foi para onde? Para Corinto. Ficou 1 ano e 6 meses. Ouça, e agora os irmãos vão entender. Ouça as palavras de Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, capítulo 12, havendo entendido o contexto histórico. Veja o que Paulo disse. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, depois de sair de Atenas, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque ele tomou a decisão, não foi ele. Ele disse assim: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco como? Está acompanhando? Em que mais? Em temor e em grande. Olha, depois que eu vim de Atenas, não consegui fazer a obra, sofri uma decepção. Eu estudei tanto nesse mundo, eu procurei palavras de sabedoria, eu procurei ampliar o meu conhecimento, mas eu preguei como nunca, e o resultado foi aquele. Eu aqui me propus só falar uma coisa. Eu só quero pregar uma coisa: a Jesus Cristo e este crucificado. Dê glória a Jesus.
Dê glória a Jesus de novo. Agora vamos juntar o quebra-cabeça. Uma das coisas que nós estamos vendo pasmados, preocupados, é o distanciamento do evangelho cristocêntrico. E Jesus, sabendo disso, orou ao Pai e disse: Pai, como eu te glorifiquei, glorifica-me tu com aquela glória, porque nos últimos dias os homens, tenha paciência comigo, os homens se dedicarão a glorificar-se a si mesmos, porque serão amantes de si mesmo. Aleluia. Mas deixem-me aclarar algo. Haverá ainda nestes últimos dias um grupo de homens fiéis, valentes, comprometidos com a sã doutrina, que se manterão firmes em glorificar e em exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh glória, oh glória. Vai ser difícil, vai ser difícil. Glórias ao nome de Jesus. Olhe, hinos inteiros, trabalhos, CDs inteiros, com músicas que não falam de Jesus em uma canção sequer. Já não falam do céu, já não cantam sobre a vinda do Senhor, já não cantam sobre Jesus. Olha, irmãos, é tanto tema de cada canção bonita que não fala de Jesus, cada pregador eloquente, doutores que não falam de Jesus, mas queremos reiterar, aleluia, que é Jesus quem salva, é Jesus quem cura e é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. O que foi que Paulo disse? Eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3. Ele começa com a analogia do plantio. Versículo 8: o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós mesmos, cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. E aí começa com a analogia do arquiteto, versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Quem é o fundamento? Jesus Cristo. Quem é o fundamento? Quem é o fundamento? Olha, irmãos, a glória é para Jesus, o culto é para Jesus, o louvor é para Jesus. Eu quero pedir paciência. Não é para o homem, não é para mim, não é para a igreja. O louvor é para quem? Por favor, diga com força: o louvor é para quem? A palavra é sobre quem? É Jesus. Quando me perguntam: pastor, por que o senhor é da única igreja de Lima que não dança? Uma das poucas. Eu pergunto: Jesus dançou? Ah, mas Davi dançou. Olha, Davi nunca dançou no templo. Davi fez uma dança no meio da rua e pela infinita misericórdia Jesus recebeu, mas no templo nunca dançou. No templo nunca houve dança. Eu pergunto: Jesus dançou? Os discípulos dançaram? Onde foram tirar essa ideia, pelo amor de Deus? Estão colocando outro fundamento. Estão colocando outra base. Oi, irmã, não era assim quando a gente fazia os círculos de orações infantis, aniversário aqui em Abreu, no templo antigo. Como era?
precisava de dança, precisava de muita festa. Olha, irmãos, graças a Deus, hoje tem disponibilidade de material, é a coisa mais linda do mundo, mas naquela época nem tinha. Era o púlpito, as crianças aí sentadas. Quantas vezes eu não vim aqui para o aniversário das crianças no Templo Central? Era aquela coisa assim, porque não tinha uma plantinha aqui, que não tinha. Mas Jesus batizava, Jesus fazia tanta coisa, irmãos. Era uma presença tão gloriosa. Mas hoje tem gente que, como Jesus não está, vamos botar uma dancinha aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E falam de tanta coisa, olha, tanta coisa para criança. Falam, criança sabe mais de Davi do que de Jesus, sabe mais de José do que de Jesus, sabe mais de Elias do que de Jesus. Você pergunta a uma criança, a vida de Jesus não sabe quase nada. Aqui não, aqui é diferente, aqui sabe, eu estou falando da minha realidade lá no Peru. Aqui é a igreja mãe. Estão colocando outro fundamento. Estão colocando outra base. E o pior é que quem prega aquilo que aprendeu, vão ter o quê? Diga comigo. Comichão. Vai falar sobre o quê? Jesus. Oh, Jesus não. Jesus, aquele tempo, rapaz, aquele tempo já passou tempos novos. Tempos novos. Jesus. Vai, bote aí no YouTube. Veja aí quantos pregadores falam de Jesus. Jesus não colocando outro fundamento, senão aquele que já está posto. É Jesus Cristo. Olha, irmãos, enquanto permanecermos no fundamento, nós seremos a igreja, não só da época do arrebatamento, mas seremos a igreja que será arrebatada. Olhe, quando eu venho assim, voando aqui para cá, eu vejo aquelas nuvens assim, toda vez eu me alegro. Eu digo, Senhor, vai ser assim, sobre esse tapete de nuvens. A igreja vai subir. Oh, quantos podem ver aquele dia por fé e saudar assim de longe? A igreja vai subir. E sobre aquele tapete de nuvem assim, aleluia, nos reuniremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Pode se alegrar, aleluia, pode se alegrar, porque essa promessa se cumprirá. Oh glória. Eu pergunto aos irmãos, já que os irmãos acreditam que estamos nos últimos dias, um tipo, não, dentro da tipologia bíblica, uma referência, assim, um tipo da vinda do Senhor que encontramos no Antigo Testamento, podemos tomar como Ló. Da mesma forma que o Senhor mandou tirar Ló de Sodoma, Ele vai também nos mandar tirar daqui. Nós não estamos vivendo nessa época. Olha, irmão, voltando ao tema aqui um pouquinho, só falando mais um pouquinho. Foi que Lucas registrou, foi que Jesus disse que como serão os últimos dias? Serão como os dias de... O que é que havia no tempo de Noé? Motivo pelo qual o Senhor mandou destruir? Grande violência. Depois ele diz, serão semelhantes aos dias de Ló. O que é que havia no tempo de Ló? Prostituição. A coisa foi tão desenfreada que todos os homens da cidade rodearam a casa de Ló, do menor até o maior, para quererem conhecer os anjos enviados por Deus. Eufemismo, irmãos. Conhecer, ter relações sexuais com aqueles homens. E o que é que a Bíblia diz? Que Deus enviou os seus anjos e tirou Ló de Sodoma. Assim, escute, o Senhor vai enviar os seus anjos e vai arrebatar a sua igreja. Mas escute, antes de Ló sair, como aqueles homens não aceitaram a proposta de ficar com as duas filhas de Ló, porque ele as ofereceu, o que fizeram com Ló? Quem lembra? A Bíblia diz que fizeram grande violência ao servo Ló. Não é um tipo da vinda de Jesus? Antes da vinda de Jesus, e já começou.
grande será a perseguição. Nós vamos ser perseguidos de todos os lados. Escutem isso, irmãos: igrejas serão queimadas, templos serão apedrejados, cultos serão interrompidos, pastores serão encarcerados. Aí eu quero ver, se você souber que ali, se o senhor souber que ali em Paulista estão parando os carros de crente para baixar um garrote assim, daquele bom, porque já não querem crente aqui. Os irmãos vão estar aqui para ir para lá. Os irmãos vão estar aqui dançando ou de joelho clamando? O que é que os irmãos acham? Não vai estar todo mundo de joelho? Não vai estar a igreja? Os que querem dançar, os que querem fazer isso, aquela igreja que quer fazer, olha, vai acabar com tudinho. Isso tudinho vai acabar. Vai ter que tudinho voltar ao primeiro amor. Olha, no começo do culto vai todo mundo voltar a orar de joelho. Vigília de novo. Não é vigília cantando, nem fazendo, vai ser vigília de joelho, todo mundo com medo. A igreja vai ser chacoalhada assim, sacudida, mas vai tudinho voltar para o jejum, vai tudinho voltar para a oração, vai tudinho voltar para a presença de Deus. Um amigo meu certa vez disse: pastor Suero, estamos vivendo em dias tão fáceis que hoje, quando a gente está doente, a gente nem ora, vai para o plano de saúde. Mas não é uma verdade, irmãos. Não é uma triste realidade. Vamos voltar ao primeiro amor, hein? Escute o que eu estou lhe dizendo. Vamos voltar àquele tempo, aleluia, em que vai ficar doente e vai pedir oração e unção com azeite. Vai ter que voltar ao fundamento, vai ter que voltar ao princípio de tudo. Graças a Deus a gente não se distanciou não, irmão. A gente ainda permanece nesse fundamento, e estamos agradecidos a Deus por este grande privilégio. Aleluia, porque até aqui, olha, Deus tem dado à nossa igreja homens de fibra. Amém, pastor? Homens de fibra, Deus tem dado. Olha, a convenção aqui no Nordeste, sobretudo no Nordeste, eu dou glória a Jesus, viu? Tem em todo lugar, mas aqui Deus tem dado homens de fibra, homens que permanecem daquele jeito, que já não querem ouvir muito, daquele jeito simples, que quando Pedro pregou a primeira vez disseram, ele certamente andava com Jesus, porque fala como ele. E Pedro, aleluia, era o que, irmãos? Era um doutor? Pedro não era um doutor. Eu quero dizer, irmãos, com todo respeito e amor aos que estudamos, eu também estudo, Jesus não está procurando os que mais estudam. Jesus está procurando homens simples, homens de oração, homens que têm marca no joelho, aleluia, homens de vigília. Oh, alabaia semi, oh, hanamanasia. Homens que andam ouvindo a voz do Espírito Santo. Aleluia. E não é aquela coisa que, ai, meu coração, eu estou sentindo. Que está sentindo que nada, isso é coisa da sua cabeça. Nós não vivemos numa cardiocracia. Nós vivemos, aleluia, num regime no qual Deus fala com o crente. E por isso que é cada decisão, irmãos, cada decisão uma atrás da outra, que a gente fica olhando assim, esse irmão, será que orou, meu Deus? Mas será que foi Jesus que falou com ele para o negócio tá saindo assim? Mas não vai ter para onde correr não. Os senhores podem me ajudar do meu jeito, tenha paciência comigo. Os irmãos podem me ajudar? Diga ao seu companheiro, não vai ter jeito não. Vai ter que voltar para a oração. Vai ter jeito não. Ou vaidoso, eu sei que aqui não tem, mas é porque está gravando ali. Pode que alguém veja depois. Ou vaidoso, e cuida, vais ter que voltar para a oração. Tu vais deixar de ser charmoso. Tu vais deixar de ser assim tão bonito, tão elegante, combinando tudo.
Oh, aleluia. Tem gente que parece modelo, irmão, combina perfeitamente, aquela coisa linda. Uma certa vez eu vi um obreiro preocupado, meu irmão, é hora de pregar, mas eu estou preocupado. Eu disse que faltou talvez o estudo bíblico, o que ele vai pregar, alguma coisa faltou. Não, meu lenço que combina com a gravata e que combina com o sapato. Eu, misericórdia. Em que tempo estamos? Que tempo é esse? Ô charmosinho, vás a ter que orar de novo, vais voltar para o altar. Anote isso. Veja se é Deus falando com a igreja. Chegarão e virão dias em que a igreja só vai querer uma coisa: Jesus, oração, jejum, vigília. Aleluia, vigília. Não, eu preciso de vigília, eu preciso de orar, eu preciso ser cheio, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. E que de mim da maia sede cana manacia. Alebio na sui de cana manasibi. Quando Paulo terminou a sua segunda bendita e bem-aventurada viagem missionária, foi que ele disse: convém que por meio de muitas tribulações, muitas tribulações, entremos no reino dos céus. Olhe, por isso que há entre vós muitos fracos, muitos enfermos e muitos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos castigados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Jesus está voltando. É tempo de arroxo, é tempo de ajuste, é tempo de Deus preparar aquela coisinha branca, aquela caminha branca para tratar com o crente. É tempo, irmãos, de Jesus fazer voltar. Vai todo mundo voltar. Quem está sonhando aí: eu quero sonhar, eu quero ser assim, eu quero fazer assim. Porque eu vou, o meu ministério vai ser assim. E Jesus vai dizer assim: não, vai todo mundo falar só de mim. Vai tirar todo mundo a sua foto você vai esconder, vai ficar todo mundo com medo. Não vai mais publicar essas coisinhas por ali, porque vai ser tudo fiscalizado, não, o governo vai perseguir. Os charmosos vão ficar todos escondidos, já não querem mostrar a cara não. Querem não. Vão ficar tudo com medo. Vão apagar o perfil, vão fechar a conta de Twitter, vão desaparecer. Eu quero ver. Aí nesse tempo, Deus vai levantar os Elias. Naquele tempo, Deus vai levantar os Estevãos, que não querem assim muita relevância, muita foto, nem muita propaganda. Eles sabem que serão levantados para morrer. Vá-se embora que você vai pregar e vai morrer e vai chegar primeiro no céu. Mas Jesus, olha lá, estão matando o crente. Vá-se embora, rapaz, você vai morrer e vai chegar na minha presença primeiro. Vá, cheio do Espírito Santo, vá. O da candarabacemi organamanaia. O alelio da bacemi organamanassimi. Oh, chegará o tempo em que acabará desfile de moda, que acabará preocupação com futilidades, frivolidades, aleluia, com as coisas pífias da vida, e vai todo mundo voltar ao altar. Pai, glorifica-me com aquela glória. Jesus será glorificado outra vez no meio da sua igreja. Está sendo. A nossa é uma benção. A nossa é uma benção. Mas será glorificado outra vez. Olha, o irmão comece, o companheiro, o senhor comece a revisar os seus esboços. Veja quantas vezes o Senhor está falando de Jesus.
o Senhor comece a voltar a colocar lá nos grupos hinos que falem de Jesus. Viu, irmão? Tem muita coisa bonita por aí, mas tá distante do centro. Está distante. A gente ainda é daquela época, quer Jesus na pregação, quer Jesus no louvor, quer Jesus nas crianças, quer Jesus nos jovens, quer Jesus em nossos cultos, nos nossos ciclos de oração. Olha, irmãos, ainda somos, vamos manter e não vamos nos afastar. Glória a Jesus. Meu pastor, cumpri minha missão. Olha, me deram de 10 para as 3. Eu estou devolvendo de 10 para 3. Ainda tenho 10 minutos? Então vou contar um testemunho. Olha, pastor, não me dê mais não, por favor. Olha, irmão. Glória a Jesus. Jesus salvou uma irmã, uma doutora, lá em Lima. Glória a Jesus. E antes dela aceitar Jesus, ela tinha ido assim a muitas igrejas. E me viu pregar animado, uma vez que ela foi visitar. E naquele dia, como líder de Tiatira, Jesus abriu seu coração e ela aceitou Jesus. Dias depois, porque nós que somos pregadores assim, de Abreu Lima do Nordeste, certamente nosso querido estado da Paraíba, igual. Somos avivados, né? Gostamos de pregar assim. E ela gostou, chegou lá. E uma vez ela tinha migraña, um mês de crente, frequentando. E chegou assim: pastor, olha, minha cabeça está doendo tanto nesse mundo. Tanto. E toda vez que eu vou para o culto, sabe, irmão, eu oro com toda a minha alma, dizendo: Jesus, faz milagre hoje. Faz milagre hoje. Aí quando vem assim uma oportunidade, eu chego a me alegro. Quando alguém vem doente, alguém vem aperreado, eu fico tão feliz. Não pelo sofrimento do irmão, mas é porque eu sei que Jesus vai fazer uma obra ali. Aí eu tinha orado com tanta fé: Jesus, hoje, Jesus, olha, glorifica teu nome. Faz milagre hoje, Jesus. Aí quando a irmã disse: minha cabeça está doendo, eu disse: amém, é hoje, Jesus. Aí eu, com aquela alegria na minha alma, orei por ela assim: Jesus, glorifica o teu nome e cura a tua serva. Senhor, no teu nome eu repreendo esta dor, em nome de Jesus, amém. Pastor, só? Mais assim, que gritasse, que fizesse muita coisa. Irmã, espere mais 5 minutos. Se Jesus não curar, você volte. A gente ora com mais força, viu? Mas o poder não está no tom da voz, não está em gritar muito. O poder está no nome de, que é sobre todo, perante o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o... Voltou 5 minutos. Pastor, não é verdade mesmo? Acabou a dor de cabeça. Irmão, dê glória a Jesus, irmão. Dê glória a Jesus, porque Ele é maravilhoso. Amém?